É, mesmo gravado, eu vou... Não tem a ver, mas tudo que eu precisar falar da outra, eu vou repetir. Então, tem a ver, é conectado, mas essa é um pouco mais complexa, vamos dizer assim, do ponto de vista do próprio, das próprias fontes. Assim. A gente vai falar muito mais de Torá hoje. Se vocês receberem, eu espero que todo mundo tenha recebido aí as notas. Na semana passada acho que tinham 4, se tinham 4, tanto eu acho que eu nem mandei. É, essa semana tem bem mais, né? Então, hoje vai ser dedicado mais uma vez a Refuá da Tamar Batruto, Eli Bussinger, da Fernanda Nazaré, da Gisele Bussinger, do Michele Cassalino, da Miriam Batsara, do Marcelo Baslima, Ruth Batsara, Ruth Batsimcha e Yonah Bat Edith. Tá? Então, vamos começar. E eu acho interessante a gente começar com a ideia de que com a ideia de que a gente tem uma tradição muito interessante para entender as coisas dentro do judaísmo, da visão judaica, vamos dizer assim. A coisa mais interessante, uma das formas de analisar essas situações é vendo a primeira menção da coisa no Tanar, certo? Como é que funciona? A gente procura onde é que aparece a palavra, por exemplo, pela primeira vez. Isso é uma coisa que era muito feito pelo Rav Tzadok. O Rav Tzadok popularizou bem essa técnica. Essa técnica foi muito explorada por ele. E aí, a pergunta que vai ficar é onde que aparece a palavra Sukkot pela primeira vez, né? E aí é muito interessante ver onde é que a palavra Sukkot aparece pela primeira vez. No número 1, tem lá Bereshit, 33, 16 e 17. Parece assim. E Esav voltou naquele dia a seu caminho para Seir. E Yaakov partiu para Sucotá, ainda não é aí, tá? E edificou para ele uma casa e para seu gado fez cabanas. Por isso chamou o lugar de Sucot. Tá? Então, essa é a primeira menção da palavra Sucot. E assim, é um passo meio estranho e é engraçado que não é só isso, não é só essa coisa. Os nomes dos patriarcas, os nomes que os patriarcas costumam colocar nos lugares são um pouco diferentes. Tipo, Betel é um lugar onde você vai louvar ou qualquer coisa parecida. E em Sukkot isso não acontece, né? Nesse lugar que Yaakov chamou de Sukkot, né? Então, por causa dos animais dele, porque ele não botou Beit Yaakov ou qualquer coisa assim, apesar dele ter feito uma casa para ele, ele nomeou o lugar por causa dos animais dele. Né? Então, a proposta hoje é a gente tentar entender um pouco de uma forma um pouco mais adequada e usar, entender esse passo e a palavra Sukkot e a origem de Sukkot, nesse caso, e tentar entender a própria festa de uma forma um pouco melhor. Tá? Então, para isso a gente tem que entender todo o contexto. Tá? Então, o contexto é o seguinte. Para a gente entender isso, a gente tem que ver o contexto da situação. Então, o contexto é Yaakov, o que aconteceu com ele? Yaakov teve que fugir do Yaakov teve que fugir da casa dele, da casa dos pais dele, para poder sobreviver. Porque o que aconteceu? Ele, de alguma forma, roubou a bênção ou pegou a bênção do irmão dele, e com isso, Esav prometeu que ia matar ele, né? Então, a própria Rivka e próprio, tanto Rivka quanto Isaac chegaram para ele e falaram: melhor você ir embora até seu irmão se acalmar. E com isso ele ficou 22 anos, ou 24 anos agora, não me lembro, fora de casa. E tanto que ele nunca mais viu a mãe também, né? Então, ele ficou muito tempo fora de casa. E não só isso, nesse meio tempo ele se casou 2 vezes, as 2 vezes achando que era com Rachel. A primeira vez foi com Léa, mas ele achava que era Rachel, depois era com Rachel mesmo. E ele trabalhou para o sogro dele pelo menos 14 anos só para casar com as filhas dele, né? E aí, no final do tempo, trabalhando para o sogro, ele saiu com uma grande fortuna, com muita coisa, com muito dinheiro, com muitas posses, etc. Né? Muitos animais, muitos escravos. A gente vai ver mais para frente com o que ele saiu. Então, e aí a gente tem que voltar. Por que a Esav queria matar Yaakov? Por causa da bênção. Né? E aí, que bênção é essa?
Essa é a parte mais interessante. Que bênção foi essa que Yaakov roubou, segundo Esav, do irmão dele? É importante a gente ver que, assim, eu não vou entrar muito na explicação específica, eu já fiz isso anteriormente, mas como eu falei, acho que não está gravado, mas eu vou, se for necessário, eu faço de novo. Então, no futuro, talvez eu faça essa explicação de novo, mas a gente vai entrar nessa ideia. Então, Yaakov não roubou a Berahá de ser a futura descendência de Abraham, por exemplo. A futura descendência de Abraham não estava em jogo aí. Ele pegou a Berahá do primogênito, que teoricamente ele comprou, do irmão, né? Então, o que aconteceu? O futuro do povo judeu, a bênção de Abraham, sempre foi para Yaakov, certo? Essa que é a ideia que eu vou trazer hoje aqui. Então, vamos ver primeiro aí qual foi essa bênção que Yaakov tomou de Esav, né? Que está aí no número 2, Bereshit 22, no 28 até o 29, tá assim. E que, isso já é Tzhak falando, tá? E que Deus te dê do orvalho dos céus, do melhor da terra e da abundância do trigo e mosto. Sirvam-te povos e curvicentes-te nações. Seja senhor dos teus irmãos e te reverencie os filhos de tua mãe. E os que te maldisserem sejam malditos, e os que te bendicerem sejam benditos. Tá? E aí o que acontece? Com o caminhar da carruagem, Yaakov recebe essa bênção, essa volta do campo da caça dele, prepara a comida para o pai e vai lá até o pai, né? E vai até o pai falar que, bom, tá pronta a comida, vim receber minha bênção, né? E aí o que acontece? Yitzhak fala, não, peraí, quem é você, né? E aí ele fala, não, eu sou Esav. Ele, não, eu já dei a bênção do Esav, como assim, né? E aí o que é que Esav fica desesperado e vira para Yaakov, para Yitzhak e fala, não, você não tem uma outra bênção para mim? E a resposta de Yitzhak é muito interessante. No 3, versículo 27, 35. E disse, teu irmão veio com esperteza e tomou a tua bênção. Não a bênção dele, ele pegou a sua. Não tem outra. Eu não posso passar dele. Tá? Então, essa que é a questão. Acontece exatamente isso. Ele pegou uma outra bênção. Uma bênção que tem a ver com abundância, melhor da terra, do trigo, do mosto. Uma coisa como se diz, de administração também, né? Que tem as nações vão se curvar diante de ti. Então tem toda uma situação muito física envolvida. Qual é a bênção que é de Yaakov? Ele recebe uma outra bênção quando ele está indo embora, certo? No número 4, tem aí no Bereshit 28. Yitzhak chamou a Yaakov e o abençoou. Isso é quando ele já está indo embora. Ele disse, e ordenou-lhe e disse-lhe, não tomeis mulher das filhas de Canaã, levanta-te, vá até Padanaram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma para ti de lá uma mulher das filhas de Lavan, irmão da tua mãe. E Deus, cheio de bênção, te abençoe, te faça frutificar e te multiplique. E que seja uma multidão de povos. E te dê a bênção de Avraham, a ti e a tua descendência contigo, para herdar a terra de tuas peregrinações que Hashem deu a Avraham. Então, o que está acontecendo aqui é uma coisa muito interessante. A bênção de Avraham, aquela que Hashem prometeu para Avraham, vai direto para Yaakov. Então não tinha uma história essa não é a bênção do primogênito. A bênção do primogênito está diretamente ligada à fortuna. As coisas, o que era o direito do primogênito? A fortuna, o que o pai tinha, né? Então, não tinha dúvida na cabeça de Yitzhak que a bênção de seguir os passos tanto dele quanto de Avraham iria para Yaakov, certo? Tanto que ele não passa essa bênção para Esav depois. Quando Esav fala, mas você não tem uma outra bênção? Você fala, para você não, né? Então, essa é a questão. A bênção do primogênito é uma bênção para coisas físicas. Ela é relativa ao mundo físico. Ela tem a ver com Parnassá, ela tem a ver com abundância, ela tem a ver com Gashmiut, né? Com as coisas da vida física. E Yaakov, você tem que lembrar a diferença entre Yaakov e Esav, né? Yaakov era um homem de tendas. Ele era um cara que estudava.
né? Enquanto Esav não, Esav era caçador, Esav era homem da terra, né? Então, Yaakov, por ser homem de tendas, ele era um homem estudioso e ele não achava que precisava daquilo, apesar de ter comprado. Tanto que ele não ia fazer nada, quem manda ele fazer é a mãe, né? A mãe vira para ele e fala, não, você precisa de fazer isso, não adianta, né? A gente vai explorar um pouco por que ela manda, mas enfim. Então, ele pega essa bênção das coisas físicas a partir desse momento, que não era dele. Tanto que Yitzhak fala, tua bênção, né? Então, mas aí o mais interessante vem depois. O que acontece? Ele trabalha por vários anos, ele faz muito dinheiro, ele fica muito rico, e antes de voltar acontece uma coisa interessante. Ele começa voltando com tudo que ele tem, com tudo que ele conseguiu, né? E aí tem uma das porções mais estranhas, mais misteriosas da Torá, é nesse momento que ele está voltando. Vamos aí para o número 5. Aí começa assim, Yaakov ficou só e lutou com um homem com ele até levantar-se a aurora, né? Então, que homem é esse? É a primeira pergunta, né? Então, na verdade, a primeira questão é a seguinte: é impossível isso estar acontecendo, porque a Torá acabou de falar que ele está só. De onde é que veio esse cara? De onde é que veio esse homem? Se tem um homem, ele não está sozinho, certo? Quem é que está lutando com ele? Então, parece ter alguma coisa faltando aqui, parece ter uma informação faltando. Ele ficou só e depois apareceu um homem. Não, não tá falando isso. Ele tá falando primeiro que ele tá só e lutou com um homem. Tá faltando alguma coisa, né? Mas Urashi fala que esse homem, essa é o pshat, essa explicação mais tradicional, que esse homem era um anjo, né? Ou um anjo de Esav, né? Que era alguém que estava, de alguma forma, defendendo Esav, né? Então, mas eu vou trazer uma resposta mais de Mussar aqui do que essa do Rashi, né? A gente vai explorar isso de uma forma um pouquinho diferente hoje. Se ele tá sozinho, o que tá acontecendo? Ele pode estar lutando contra alguém, mas se ele tá sozinho, ele só pode estar lutando contra ele mesmo. Ele tá enfrentando alguma coisa que tá dentro dele, certo? Então, isso fica um pouquinho mais fácil de ver quando a gente fala da última vez em que aparece a palavra ish, né? No sentido de homem, no singular e não no plural, de uma pessoa. Porque ish tem vários significados. Pode ser vários homens e pode ser alguém que não é nomeado. É como se fosse um sujeito oculto, vamos dizer assim. Certo? Isso, o Carlos está falando. Pode ter lutado contra a consciência, pode ser, sim. Tá, essa é um pouco essa ideia que a gente vai explorar hoje. Eu vou deixar mais claro que isso, acho. Espero. Né? Então, ele está lutando contra ele mesmo. Então a gente vai ter que. Quando ele fala que ele lutou com homem, ele usa essa palavra ish. Então vamos voltar e ver a última vez que apareceu a palavra ish nesse sentido de uma pessoa, um ser humano, um indivíduo. Então, a última vez que aparece é aí no número 6, Bereshit 30, 43. E o homem fortaleceu-se mais e mais e teve muitas ovelhas, escravos, camelos e jumentos. Isso é o próprio Yaakov. Tá? E essa é uma referência ao próprio Yaakov. Então, reforça um pouco nossa ideia. A última vez que a palavra ish apareceu, estava se referindo a Yaakov. A próxima vez que aparece é Yaakov. Yaakov está envolvido de novo, certo? E ele está sozinho. Foi isso que a Torá falou logo de cara, né? Então, mais uma vez, a palavra ish pode se referir a alguém ou a homens, mas nesse caso é um homem só, tá? Então, esse passuco se refere a Yaakov, segundo essa ideia. Então, esse nome Yaakov, quem que deu o nome para ele? De onde é que saiu o nome Yaakov? Né? Então, o Pshat fica parecendo que foi Yitzhak. O Poxa Pshat parece que é Yitzhak. E Rashi fala que foi Hashem, tá? Mas esse nome está diretamente relacionado a Esav. Ele depende diretamente de Esav. Se a gente for ver o momento da nomeação de Yaakov, aí no número 7 tá. E depois saiu o seu irmão, Esav já nasceu, e saiu o irmão, né? E sua mão agarrava o calcanhar, Ekev, né? A palavra Ekev é calcanhar, de Esav. E chamou o seu nome Yaakov, por causa do calcanhar. Certo?
Yaakov vem de Ekev. Yitzhak tinha 60 anos de idade ao dar à luz Rivka a eles, certo? Então tá. A gente tem que entender isso. Então, ele está diretamente relacionado a Esav. Esse nome está diretamente relacionado a Esav. Depois da luta, o que acontece? Vamos voltar pro número 5. No passuco 29 do 32 aparece assim: e disse, isso já é no final da luta, Yaakov só fala que só vai soltar contra quem ele está lutando se ele for abençoado por aquele indivíduo, né? E aí essa entidade acaba falando para ele: não, Yaakov não será. Ele pergunta: qual é o teu nome? Ele fala: Yaakov. Aí ele disse: e não, Yaakov não será mais seu nome, e sim Israel, pois lutaste com o anjo de Hashem e com os homens e prevaleceste. Tá, isso quer dizer Israel. Então, ele recebe o nome Israel. E aqui, a partir da luta, a gente tem uma ideia interessante. Uma coisa é você roubar ou pegar a bênção de Esav. Outra coisa é você viver com a brachá de Esav. Certo? São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é você pegar a bênção para si, outra coisa é você viver com aquela situação. Então, o Yaakov, que nem eu falei, ele estava completamente feliz, estava completamente contente com a situação de ficar estudando. Ele não precisava de muita coisa. Mas aí chega a mãe dele e fala assim: calma aí, você precisa dessa brachá. Essa brachá é para você, não é para ir para o teu irmão. Né? Então, a mãe manda ele tomar a bênção e acabou funcionando. A bênção acabou funcionando. Agora, ele tem um monte de coisa. A gente falou, é uma bênção sobre abundância, para Nassá. Agora ele está rico, então a bênção funcionou. Tá? Então, Yaakov agora está voltando para casa e para voltar para casa ele tem que se reencontrar com Esav, certo? E Esav tinha jurado matar ele, isso é um problema, certo? Então, só que tem uma outra coisa antes, tem um problema que vem antes. Quando Yaakov está sozinho, ele enfrenta uma outra situação, ele tem uma outra dificuldade. E aí, se a gente for analisar desse ponto de vista que a gente está vendo primeiro, que a gente está vendo hoje, que é ele estava lutando contra si mesmo, o que é que está acontecendo? Ele ele possivelmente está tentando responder uma pergunta, a pergunta existencial mais básica de todas, que uma hora ou outra a gente se faz e atormenta a gente também. A pergunta é simples: Miani, quem sou eu? Né? Porque pensa assim, quando eu saí da minha casa, ele pensa, né? Eu só queria estudar e eu queria poucas coisas, só queria sobreviver. E agora, olha esse tanto de treco que eu tô trazendo comigo. Eu só queria estudar. Eu não queria esse tanto de coisa. Mas agora eu tenho um monte de coisa. O que aconteceu com a minha vida? Essa é a pergunta que ele faz. O que aconteceu com a minha vida agora? O que eu fiz da minha vida? O que essa situação toda fez com a minha vida? Né? E o mais interessante é que qual que é o efeito da luta? Né? Vamos aí para o 32, Bereshit 32, no número 8. 32, 32, 33. E o sol já nascia quando passou de Penuel e ele mancava de sua coxa. Ou seja, Yaakov não andava mais normalmente, tá? E aí ele continua assim: e por isso os filhos de Israel não comem o tendão encolhido que está sobre a juntura da coxa até esse dia, pois tocou a juntura da coxa de Yaakov no tendão encolhido. A primeira lei de Kashrut aparece aqui. A gente não pode comer certas partes do boi, né? De alguns animais. Né? Então, o que significa isso quando a gente está falando do mundo físico? Mesmo quando o assunto é comer carne, tem uma coisa espiritual associada. Mas não só isso. Quando a gente volta à crise de identidade de Yaakov, quando é que foi? Quando que aconteceu essa história? Quando que Yaakov lutou com ele mesmo? Que a gente está dizendo. E a gente tem que procurar no Zohar para o Zohar responder. O Zohar fala que foi o momento que ele lutou contra si mesmo. Ele vai até perguntar qual que é a natureza desse dia. A natureza do dia é essa, de uma pessoa que luta contra si mesmo. Quando que é esse dia? O Yom Kippur, segundo o Zohar.
Então, segundo Zohar, Yaakov começou a lutar contra ele mesmo na noite do Yom Kippur, tá? E é nesse dia que a gente costuma fazer isso, que a gente faz todas essas perguntas. O que aconteceu com o ano que eu queria ter? O que aconteceu com o que eu queria fazer? O que aconteceu comigo? Por que eu tô desse jeito? Por que eu não sou o que eu queria ser ou qualquer coisa parecida? Né? A gente enfrenta essas... Se você tá com a Kavaná em Yom Kippur, você tá fazendo essas perguntas. Então, a noite toda ele lida com essa situação. E de manhã o que acontece? Ele vai ter que se encontrar com Esav. Né? Então, o que ele vai... o que ele quer? O que a gente quer dizer quando é o Malach de Esav, né? O que o Rashi, quando o Rashi tá dizendo, é o Malach de Esav, o que ele quer dizer com isso? Ele está enfrentando, na nossa visão, né? A gente pode entender isso da mesma forma, inclusive. A visão do Rashi não está excluída na nossa visão. Ele está, de alguma forma, enfrentando o poder de Esav, que faz parte dele também, uma vez que ele recebeu a bênção de Esav. Certo? Então, essa parte de Esav faz parte de Yaakov agora também. Então ele é meio a meio. Ele recebeu tanta bênção dele quanto a de Esav. Então ele é tanto Esav quanto Yaakov, vamos dizer assim. E aí o Zohar, eu botei na Parashá Vaishlar, ele vai citar a situação de quando ele vai encontrar Esav. Eles se encontram, não acontece nada de errado, e eles se separam. E aí o Zohar pergunta, e quando isso aconteceu, a nova separação de Yaakov e Esav, na hora da Neilá. Bechá a Neilá. Né? Então, na hora da Neilá. Quando é que isso aconteceu? Na hora da Neilá. Ou seja, Yaakov começou o processo dele de Kippur, lutando contra o Malach, contra o Esav dentro dele, e termina Kippur se separando do irmão de uma forma pacífica. Tá? Então, vamos voltar para o começo só para a gente tentar entender a ideia. Esav vai para onde? Ele vai para Seir. E é muito interessante como a tradução coloca, a tradução da Sefer coloca, porque o jeito que escreve. E Esav voltou naquele dia a seu caminho, ou seja, ele foi para um lugar que era normal para ele ir. E a palavra Seir tem a ver com Esav também, porque quer dizer peludo, cabeludo, qualquer coisa parecida, tá? A palavra Seir tem essa conotação, que a gente sabe que também tem a ver com Esav, né? Tanto que Yaakov tem que vestir uma pele para parecer com o irmão, né? Pro pai achar que é igual, que é o irmão. Então, e é essa que é a questão. Enquanto Esav vai para Seir, Yaakov vai para Sukkot, que depois recebe esse nome de Sukkot, né? Quando é que um judeu começa a viagem até Sukkot? Vamos dizer assim, a viagem no tempo até Sukkot. Quando termina o Yom Kippur. Então a gente está seguindo a mesma lógica aqui. Yaakov terminou o Yom Kippur, passou a Neilá, ele começa a ir na direção de Sukkot, igual a gente faz aqui. Então, mais uma vez, Kol Nidre. A gente fala, começa o Yom Kippur, Kol Nidre. A gente anula os juramentos. Yaakov estava lutando com o anjo nesse momento, estava lutando contra ele mesmo nesse momento. E aí ele luta até de manhã, perde algum tipo de habilidade, ele começa a mancar e se encontra com Esav pela manhã e de noite, na hora da Neilá, segundo Zohar, eles se separam, certo? E quando ele se encontra com Esav, uma coisa fascinante acontece, uma coisa muito diferente acontece. Como é que terminou o último encontro que a gente falou? O último encontro entre eles. Esav jurando Yaakov de morte. Quando meu pai morrer, eu vou matar ele. Eu não vou fazer isso enquanto meu pai está vivo, mas depois não tem conversa, né? Então, eles se separaram inicialmente com uma ameaça de morte. O que Esav faz quando encontra o irmão? Sem contar aquela história toda de que eles se abraçam, choram e tudo mais, o que acontece? Em Bereshit 33, eu botei no número 10. E disse, isso Esav falando, que é todo esse acampamento que encontrei? E disse, e Yaakov responde, para conseguir graça aos olhos do meu senhor. E Esav disse, tenho para mim o bastante, meu irmão, seja para ti o que é teu. O que está acontecendo aqui? Esav vê aquele tanto de coisa que Yaakov acumulou e fala assim, opa, alguma coisa mudou aqui, né? Então, agora o que está acontecendo? Quando ele fala assim, o que é tudo isso aqui que você trouxe? O que é tudo isso aqui? E assim, Esav, a gente tem que lembrar que Esav não é um cara legal. Esav é um cara difícil. Esav é um cara
brabo, vamos dizer assim, né? Por que ele não mata ou tenta matar Yaakov assim que eles se veem? Por que isso acontece? Porque agora Esav está vendo outra coisa. Não está vendo Yaakov que roubou a benção dele. Esav está vendo essa pessoa que parece com Yaakov, mas agora ele também se parece com Esav, porque ele tem um monte de coisas em torno dele, ele tem um monte de riqueza e fala assim, opa, esse cara é mais parecido comigo. Como não tem muita gente parecida comigo, é melhor me juntar a ele. E a coisa que impede Yaakov de dormir na noite anterior, deixou Yaakov sem sono, vamos dizer assim, diverte Esav de manhã. Esav acha graça dessa situação. Fala assim, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? O que mudou tanto? Certo? Esav vê naquele homem que, na visão dele antes, era absolutamente moral, sério e ético, agora ele é como gente como a gente. Desceu da torre e veio ser igual a mim. Né? Então, e Esav já não enxerga mais uma disputa. Muito pelo contrário. Ele quer unir forças, né? A gente vê aí no próximo, no 11. E disse, ponhamos-nos a caminho e vamos. Ele fala, vamos junto, vamos embora. E eu irei no mesmo passo que ti. Você trouxe um monte de coisa, eu vou andar mais devagar também. Aí vem a resposta de Yaakov. E disse-lhe, meu senhor sabe que as crianças são tenras, e as ovelhas e as vacas que têm cria, e se as ovelhas e as vacas que têm cria se fatigarem, um só dia morrerá todo o rebanho. Passe, meu senhor, rogo diante de teu servo, e eu irei devagar conforme o trabalho que está diante de mim, conforme o passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. A gente viu que ele não vai para Seir coisa nenhuma, ele vai para Sucot, né? Então, qual que é a resposta de Yaakov quando essa fala, beleza, agora que a gente é igual, vamos embora. Vamos lá, vamos voltar e tudo mais. O que é a resposta de Yaakov? Todas essas coisas físicas que eu tenho estão me deixando devagar. Eu não consigo seguir na mesma velocidade que era. Eu estou mais lento agora. Então vai você na minha frente. Essas coisas estão pesando. Eu não consigo carregar elas, certo? Elas me deixam mais devagar. E Yaakov e Esav, eles não são tão diferentes quanto a gente pensa, tá? Eles são bem parecidos. Eu botei aí o Rashi em Bereshit 25, 27, que é quando eles nascem, né? O Rashi diz o seguinte, enquanto eram jovens, não era possível distingui-los pela aparência ou ações, e ninguém atentava a seus caráteres. Eles eram a mesma pessoa quando eles eram jovens, certo? Eles eram idênticos. Ninguém conseguia distinguir. E isso é importante, a gente às vezes esquece que eles são gêmeos. E aí eu pergunto, quais são outros gêmeos, um outro par de gêmeos, importante quando a gente fala de Yom Kippur? Porque a gente ainda está meio que em Yom Kippur aqui, né? Vamos lá, Vaikra, no 13. Vaikra 16 diz assim, e tomará 2 cabritos, e os fará ficar diante de Hashem, à porta da tenda da reunião. E Aharon lançará a sorte sobre os 2 cabritos, um para Hashem e o outro para Azazel. O sacrifício de Kippur tem 2 cabritos. E aí, se a gente olhar na Mishnah, que vai explicar o que é que tem que ser esses 2 cabritos, a Mishnah diz o seguinte, os cabritos de Yom Kippurim, é necessário que os 2 sejam idênticos em aparência, tamanho e valor, e que sejam trazidos ao mesmo tempo. Ou seja, você não sabe a diferença entre os 2. Você não vai escolher um porque é mais bonito ou outro porque... Tá entendendo? Então, é a mesma situação. Eles não tem como distinguir os 2. Por que os animais têm que ser idênticos? Essa que é a pergunta. Porque eles representam Esav e Yaakov. Tá? Seir, que eu falei, representa Esav, que tem esse significado de cabeludo, peludo. E ele voltou para Seir, ou seja, ele foi para de onde ele veio, ele voltou. Ele não mudou nada, tá? Yaakov foi até Sucot, tá? Então Yaakov foi para um lugar novo, ele teve que nomear o lugar novo. Ele não estava indo, ele estava mudando a situação dele. E Azazel também tem assim como o Lifnei Hashem, diante de Hashem, tem ligação com Yaakov, a situação do outro
carneiro, do cabrito, também tem a ver com Esav. Azazel representa Esav. O Riscuni explica que as palavras que formam a palavra Azazel, que é Leazazel, Leaz e Azel, são duas palavras diferentes, apontam para uma ideia de idolatria, certo? Uma característica que vem de Edom, que é a nação que vai sair de Esav. E essas duas palavras significam algo foi desperdiçado e então destruído. Tá? Então, vamos à mesma ideia. De onde é que surgem os dois bodes, os dois cabritos, pela primeira vez? Quando que é citado pela primeira vez esses dois animais? No Tanar. Né? A gente está usando essa ideia de voltar sempre para o começo. Quando que aparece a primeira vez isso? Bereshit 27:9. Vamos lá. No 15. Seri fica falando para Yaakov: vá, roga ao rebanho e toma para mim de lá 2 boas crias das cabras. E farei delas manjares para teu pai como ele gosta. Então, tem uma coisa muito interessante que a gente vê no Midrash também, logo em seguida. O bode é devido ao mérito de Yaakov. Isso ele está falando de sacrifícios. Aí já falou do sacrifício de Pesach, vai falar de cada sacrifício. Quando ele chega no de Kippur, ele fala: o bode é devido ao mérito de Yaakov. Como está escrito em Bereshit 27:9, aqui que a gente acabou de ler. Rabi Berechia disse em nome de Rabi Helbo: eles, os bodes, são bons para ti e para seus filhos. Eles são bons para ti, pois por eles receberás bênçãos. E bons para teus filhos, pois por eles o perdão pode ser obtido por meio deles para os seus filhos no dia do perdão. Então, no dia do Yom Kippur, olha como está tudo encaixando. Primeiro, é bom para você porque você vai receber bênção. Então, é bom para Yaakov porque ele recebeu bênção. Depois vai ser bom para os filhos de Yaakov porque eles vão ser perdoados a partir desses animais também, em Kippur. Então, assim como Yaakov pegou esses 2 bodes, Bnei Israel, os filhos de Israel, também farão no futuro a mesma coisa para serem redimidos no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. E quando que ele está se reencontrando com Esav? Em Kippur, né? Por que a gente tem que usar 2 bodes em Kippur? Qual que é o objetivo da Avodá? Qual que é o objetivo do serviço de Yom Kippur? A gente tomar um para nós, um para o povo, e a gente joga de um precipício levando nossas transgressões. Fala, leva esse trem todo, eu não quero. O que vai para Azazel, a gente manda tudo que a gente não quer com ele. Certo? Então, Yaakov lidou com a questão, de novo, voltando. Yaakov lidou com essa questão. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é essa pessoa que eu estou me tornando? Né? No começo do Kippur. Mas a gente sempre tem que se perguntar o que é que Yitzhak estava pensando. Porque qual é a lógica de você, sendo uma pessoa de alto nível espiritual, como Yitzhak era, ver Esav viver na vida dele do jeito que vive, e fala assim, não, tudo bem, vou passar uma bênção para ele do mesmo jeito. Como é que funciona isso? O que passava na cabeça de Esav? Então, de Yitzhak? Porque Yaakov já passou por esse processo. E Yitzhak passa quando? Vamos tentar entender o pensamento de Yitzhak. Yaakov era um bom moço. Esav era bem cruel. A gente tem várias histórias muito, muito pesadas de Esav, né? Ele era maldoso pra caramba. Então, o que é que Yitzhak estava considerando? Como é que Yitzhak não viu, ele não entendeu essa situação? Será que ele não entendeu? Então, Yitzhak é um personagem que é pouco explorado e que eu acho que é muito importante a gente falar dele. Então eu vou falar um pouco. Ele tinha um sonho, vamos dizer assim, que era maravilhoso. Na cabeça dele era lindo o sonho dele. O sonho dele é que tanto Esav quanto Yaakov trabalhassem juntos pela Avodá, trabalhassem juntos por Hashem. Então, qual que é a ideia? E isso, de alguma forma, fica na cabeça de Esav. Porque ele fala, quando ele vê Yaakov parecido com ele, fala, não, vamos junto, vamos voltar junto agora. Não precisa mais a gente ficar separado. Então, de alguma forma, isso ficou na cabeça de Esav. Mas Rivka teve uma profecia. Ela ouviu de Hashem que não ia dar certo. Certo? Então, ela teve essa nevoá
E ela meio que percebe que Yaakov tem que ser os dois. Yaakov tem que pegar o trabalho dos dois, certo? E de acordo com o Leshem, o Rabi Shlomo Eliashav, foi por isso que Yaakov teve que se casar tanto com Rachel quanto com Leia, tá? Porque Leia deveria ter se casado com Esav e Rachel com Yaakov. Só que como Yaakov virou os dois, ele foi obrigado a se casar com as duas, certo? Então, quando Yaakov pega a bênção, ele assume as responsabilidades de Esav também. Tá? Esse é o comentário do Shlomo Eliashav do Leshem. E aí, vendo dessa situação, a gente se pergunta, a gente tem que pensar, o que é que Yaakov, o que Yitzhak queria? Yitzhak queria essa coisa do campo, do trabalho físico, da Parnassá, trabalhando com a tenda, trabalhando junto com o estudo, com a Torá. Esse era o ideal de Yitzhak. Mas a gente vê isso virando realidade em Yaakov. Como? Vamos lá. Bereshit 30:16, tá? Deixa eu ver aqui. Isso no 17. Parece o seguinte, olha que interessante essa história. Yaakov veio do campo. Essa é a primeira vez que Yaakov aparece vindo do campo. De tarde, e Leia saiu ao seu encontro e disse. Essa é aquela história famosa dos jasmins, eu não lembro, que Reuven acha essa flor que ela tem essa propriedade de fertilidade e tudo mais, e Rachel pede e Leia troca a noite pelas jasmins, né? Então ela compra Yaakov pela noite. Então é o que ela vai dizer. E Leia sai ao seu encontro, a mim virás, pois te aluguei com os jasmins de meu filho. Esteve com ela naquela noite, e Deus escutou Leia e concebeu e deu à luz a quinto filho para Yaakov. E Leia disse, Hashem deu a mim meu pagamento porque dei minha escrava a meu marido. E chamou seu nome Issachar. Ou seja, Issachar nasce a partir dessa ideia, quando Yaakov meio que vira um homem do campo. Só que olha o que acontece logo em seguida. E Leia concebeu mais e deu à luz a um sexto filho para Yaakov. E Leia disse, Hashem deu a mim boa parte, porque agora ela já sabe que ela vai ter mais filho que todo mundo. Porque são 12 tribos. Ela já sabe que vai ter mais filhos. Ela vai ter metade dos filhos dela. Deu boa parte. Dessa vez meu marido habitará comigo, pois lhe dei 6 filhos. E chamou seu nome Zvulun. O que tem a ver? Né? Zvulun e Issachar, os dois têm uma relação especial um com o outro. A primeira coisa é a seguinte, durante a marcha do deserto, as tribos estavam espalhadas em posições muito específicas. Quando a gente fala de Malchut, quando a gente fala de realeza, a gente fala de Yehudá. Yehudá é como se fosse a tribo que detém o poder, vamos dizer assim. Só que a realeza só funciona com duas coisas. Quem é que fica de um lado e do outro de Yehudá? Issachar e Zevulun. Issachar é o filho estudioso de Yaakov. Ele é o cara que estuda, ele tem uma relação única com Zevulun, que é conhecido como o pescador. Mas Zevulun trabalha e Issachar estuda. E os dois trabalham juntos para proteger Yehudá. Yehudá só pode ser rei se tiver de um lado o trabalho e do outro a Torá. Certo? Então o que acontece? O que Yitzhak queria, o sonho de trabalho e Torá, Yaakov incorpora nele, mas divide nos dois filhos, divide em Issachar e Zevulun. Certo? Então essa que é a situação. E aí vamos voltar à perspectiva de Yitzhak. Qual é a perspectiva de Yitzhak? O que o nome de Yitzhak quer dizer? Vem de Sorek, né? Vem de Itzahek, risada. Só que é muito importante a gente ver em que tempo verbal que está essa palavra. Está no futuro. Yitzhak quer dizer ele rirá. Ele vai rir ainda. Ele não riu ainda. Ele vai rir ainda. Então, o nome dele está no futuro. Ou seja, no futuro nós vamos ouvir uma risada. E aí que eu volto para o estudo passado. E aí eu peço para vocês, eu não vou ler, tem esse trecho da Guemará, depois se vocês quiserem ler, vocês podem ler tudo, mas essa
vou explicar por alto, essa noção do que vai acontecer no fim dos tempos é uma promessa para o futuro, isso que está na Guemará. Que as nações vão vir diante de Hashem para pedir alguma solução para a situação deles. E aí o que acontece? Hashem manda eles fazerem Sukkot. Fala assim, vocês não fizeram nenhuma mitzvah, para os povos que não fizeram nem as 7. Vocês não fizeram nenhuma mitzvah, então vocês vão fazer uma fast, Sukkah. Só que no final, eles não conseguem, e Hashem, e aí fala assim, lá no finalzinho, a Guemará finaliza, imediatamente Hashem, o santo bendito seja, senta e dá risada. Como está escrito, aquele que habita nos céus apenas rirá. Considerando esse verso, Rabi Yitzhak, toda semelhança é mera coincidência, como já disse outro. Qualquer semelhança é mera coincidência. O Rabi Yitzhak diz, o santo bendito seja, não dará risada em nenhum outro dia senão neste. Ou seja, Hashem vai rir no futuro. Yitzhak vai rir no futuro. A risada de Hashem vai ser no futuro. Yitzhak viu um futuro em que tanto Esav quanto Yaakov trabalhavam juntos e com isso viria um dia melhor, viria um dia no qual não ia ter mais guerra, no qual não vai ter mais fome, no qual ninguém vai mais passar necessidade. Quando a gente fala de era messiânica, a gente está falando disso. Yitzhak viu essa possibilidade. E ele viu a possibilidade, o potencial nos filhos de trazer essa situação. Só que os dois teriam que trabalhar juntos. Então essa era a visão, essa era a perspectiva que Yitzhak tinha. De rir no futuro. Não sou eu. Serão meus filhos que vão fazer. Quando não dá certo, ele fica desesperado. Ele treme. Quando ele percebe que Yaakov pegou a bênção. Ele falou, então eu não vou ver isso acontecer. Não sou eu que vou rir. E é isso que a Guemará está falando. Quem vai rir é Hashem. Né? Então a ideia aqui é a seguinte. Yaakov tem suas dificuldades. Quando que é isso? Na noite de Yom Kippur. No começo de Yom Kippur. No dia seguinte, ele se encontra com Esav de manhã. A vida dele, ele está correndo perigo de vida. Mas nada errado acontece. Ele oferece presentes para Esav. E quando que a gente oferece presentes para Esav de novo? Quando que a gente quer se livrar de coisas? Lembra que Yaakov não quer aquelas coisas são pesadas para ele. Ele quer falar, leva para você, eu não quero. São para você, não são meus. Isso pesa para mim, isso me atrapalha. Isso me deixa devagar. Leva para você. A gente não quer nossas transgressões. Elas nos deixam devagar, nos deixam lentos espiritualmente. A gente manda elas para Azazel, a gente manda elas para Esav. Certo? Então, Yaakov tenta subornar Esav para deixar ele em paz, para que Esav deixe Yaakov em paz. Quando a gente faz nossas transgressões, a gente quer mandá-las embora também. A gente quer subornar alguma coisa para levá-las embora, para deixá-las em paz. Para nos deixar em paz também. Então, Esav, o que Esav quer nesse momento? Não, vamos junto. Eu não preciso das tuas coisas, vamos junto que a gente é igual agora. E a resposta de Yaakov qual que é? Você não entendeu nada. Você não entendeu. Vai na frente porque isso aqui me atrapalha. Isso aqui me deixa lerdo, isso me atrasa, isso me desacelera. Eu não vivo minha vida física pelo físico. Eu só faço isso porque isso é necessário. Porque eu precisei da tua bênção para fazer a tua parte. Yaakov por dentro é uma pessoa puramente espiritual. É uma pessoa puramente para Hashem. Como todos nós somos. Todos nós somos desse jeito. Mas normalmente a gente deixa essa situação de lado e a gente se envolve em outras coisas. A gente se envolve em outras situações. E é isso que aconteceu com Yaakov. Ele teve que virar um homem do campo. E agora ele não é mais puramente espiritual, porque ele tem que se importar com outras coisas. E essa foi a dificuldade que ele teve na hora do começo do Kippur. Quando ele se pergunta o que eu virei, é justamente com essa intenção. Ele fala, por que agora eu tenho que fazer isso? Esse não é o meu papel, o papel é dele. A história era outra. Certo? E essa é a história da nossa vida. A gente tem que trabalhar e estudar a Torá ao mesmo tempo. Todo mundo é Yaakov agora. Não é à toa que a gente é Bnei Israel. Não é à toa que nós somos filhos de Israel. Todo mundo é como Yaakov. Todo mundo tem que trabalhar para sustentar, mas também tem que dedicar tempo à Torá. Qual foi a decisão quanto a essa dúvida existencial que Yaakov teve? Qual foi a decisão de Yaakov quanto à dúvida existencial no Yom Kippur? Esav faz o quê?
Esav, depois do Kippur, vai para Seir. Ele vai para o lugar que remete a ele mesmo. Ele volta para a mesma situação que ele estava antes. Nada mudou. Yaakov vai para Sukkotá. E ele muda o nome do lugar para Sukkot. E ele vai para uma situação nova. Ele constrói uma casa, ele constrói um Sukkot para os animais dele. Ou seja, o que aquilo ele está representando? Representa a riqueza dele. Ele dá o nome do lugar de acordo com a riqueza dele. Certo? De acordo com a Gashmiut, de acordo com o lado físico dele. Os animais, tudo isso, todas as Gashmiut, toda a situação física dele está recolhida, está acolhida pela Sukkah. E ele chama o local de Sukkot. Porque Yaakov está deixando uma mensagem aqui pra gente. Está falando, no fim das contas, eu ainda sou aquele Eved Hashem, eu ainda sou aquele cara que quer estudar e que quer viver disso, e que quer fazer isso e que não precisa de muita coisa. Né? Tudo que aconteceu, tudo que eu tenho, é parte desse mundo temporário. A gente tem que lembrar, a Sukkah, isso aqui que está em volta, é uma coisa temporária. A Sukkah não está aqui para ser para sempre. Tanto você não pode deixar, você tem que tirar a Sukkah depois que termina. Não pode deixar para o ano que vem. Né? Então, tudo que eu tenho é temporário, tudo que eu tenho nesse mundo é temporário. Com o qual eu tenho que lidar nesse momento. Eu tenho que lidar com isso agora. Isso me atrasa. Mas é o jeito. Porque isso é necessário agora. Então, mas se me perguntarem, toda essa história aqui, toda a Gashmiut, toda a riqueza, toda a fisicalidade fazem parte de uma situação, de uma morada temporária. Elas só moram em Sukkot. Para mim, elas são temporárias. Para mim, elas vão ficar dentro de Sukkot. Elas vão ficar dentro das cabanas que são temporárias. E é esse o significado da Sukkah. A Sukkah está aqui para lembrar isso pra gente. Para lembrar que o mundo físico é temporário. Né? Então, depois do confronto, Yaakov chega à maior decisão que ele podia tomar. Dizer que a Sukkah é o lugar e a forma com a qual a gente deve lidar com a fisicalidade. É isso que ele está ensinando pra gente aqui. É uma coisa temporária. Nossa vida física é temporária. Todo mundo sabe que um dia, né? A única certeza, meu pai me diz desde pequeno, a única certeza que você tem na vida é a morte. Né? Então, todo ano em Rosh Hashanah e Kippur, o que a gente lida? A gente lida com essa batalha interna, que a Yaakov lidou também. A gente se pergunta, Miani, quem sou eu? Né? Ou às vezes, pior ou melhor, dependendo do caso, o que eu me tornei? Pode ser, essa pergunta pode ser tanto boa ou ruim. Se você está no caminho bom, pode ser boa, uma pergunta boa. Se você está no caminho não tão bom, aí a história é outra. Né? O que a gente faz em Sukkot, em Rosh Hashanah e Kippur? A gente pede pela vida. A gente pede pela nossa vida. Né? E a gente pede para que a morte se afaste da gente. Passando por isso, a gente começa a andar em direção a Sukkot. Em Sukkot, com o que a gente lida? Com a qualidade de vida. Com como a gente vai viver, quão bem a gente vai viver. A gente tem que sempre nos perguntar, quanto de qualidade de vida que eu preciso? Esse é o objetivo final da minha vida? Não, não pode ser. É isso que Yaakov está ensinando. Qualidade de vida não é o seu objetivo final de vida. É necessário, mas não é o objetivo final. Em Sukkot, o que a gente faz? A gente reza com as 4 espécies, né? Para quê? A gente está pedindo por chuva. A gente está pedindo por Gashmiut. A gente está pedindo por Parnassá. A gente está pedindo por conforto. A gente está pedindo pela qualidade de vida. Certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente sai de casa e entra na Sukkah e espera que Hashem proteja a gente. Da mesma chuva que a gente pediu agora há pouco. Se começar a chover aqui, né? Então, a gente entra, e assim, eu falei semana passada dessa ideia, existe a relação entre a proteção da Shekhinah, da presença de Hashem, com o teto da Sukkah. Uma coisa que a gente não tem controle, é Hashem que está no controle. Então, representa, a Sukkah tem essa representação. O mundo físico dura pouco e quando a gente entra na Sukkah, a gente está falando, eu vou sair do meu conforto, vou entrar para uma situação na qual Hashem que está... Eu estou deixando tudo na mão de Hashem. E nesse momento você está melhorando seu relacionamento com ele. Quando você entra na Sukkah, quando você come dentro da Sukkah, quando você estuda dentro da Sukkah, você está envolvendo, e tudo isso está envolvido ao mesmo tempo. A gente quer sim conforto. A gente quer essa ideia, a gente quer ter prazer. Mas Yaakov está ensinando que isso é temporário, isso passa, tá?
Yaakov teve dificuldade no Kippur, que eu já falei várias vezes hoje, e isso foi causado pela berahá que ele pegou. E no templo, quando a gente fala dos 2 bodes, 2 carneiros, eles têm que ser idênticos. Por quê? Porque eles são gêmeos, né? Eles não tem como você diferenciar um do outro. E o Rav Hutner, aqui para mim, ele né, mostra assim uma coisa muito bonita. Ele fala assim: quando 2 coisas são muito parecidas por fora, você tem que olhar para dentro para encontrar a diferença. Às vezes, nós nos vemos como pessoas que não somos. Você olha no espelho e você fala: cara, eu não tô me reconhecendo. Eu não faço essas coisas. Eu não ajo dessa forma. Mas, o que eu vou tentar sugerindo é que o dia do Yom Kippur é esse dia para você olhar para dentro e buscar o que te move de fato. Quem você é de verdade. Né? E Sukkot tem a ver com isso. Sukkot é uma experiência maravilhosa em que a gente usa o corpo inteiro. Eu tô aqui de corpo inteiro para fazer a mitzvah. Você fica debaixo da Shekinah, debaixo do teto da Sukkah, e você sente a proximidade com o Hashem aqui dentro. Aqui é um lugar verdadeiramente espiritual, por mais que represente a fragilidade do mundo físico. Porque aqui a gente tem essa noção de que o mundo físico vai sumir em determinado momento pra gente. E a gente cria esse lugar espiritual maravilhoso e uma semana depois a gente volta para casa. Mas, se possível, que a gente volte aprendendo uma lição muito boa. Que no judaísmo o físico é necessário, é bom, o prazer é uma coisa boa, mas a gente não pode se enganar e nos transformar em pessoas que buscam só o físico, só o conforto, só o prazer físico. E se a gente está fazendo isso, a gente está nos afastando de quem a gente realmente é. Hag Sameach, Shavua Tov. Obrigado a vocês que vieram. Obrigado pela paciência. E eu espero que todo mundo tenha uma boa semana de Sukkot aí. Eu vou